A revelação da pedra sagrada havia sido apenas o começo. Colombo sentia isso em seu peito, um pressentimento que pesava mais do que qualquer equipamento que já havia carregado no navio. Os olhos do chefe diziam que aquilo não era uma simples apresentação cultural. Era um aviso, uma passagem, um teste, e nada na expressão dos guerreiros escondidos permitia imaginar que o que viria seria leve. O chefe caminhou até o maior dos blocos de pedra, tocou seu centro e fez um gesto amplo com o braço, como se pedisse silêncio, não aos espanhóis, mas à própria floresta. As árvores pararam, o vento cessou, até os pássaros pareceram calar. Foi então que Colombo notou as marcas na pedra. Linhas curvas que lembravam ondas, símbolos circulares semelhantes a sóis, desenhos que pareciam representar constelações, figuras humanas estilizadas, com braços erguidos. Ele sussurrou: "Isso é muito antigo." De lá Cosa aproximou-se, maravilhado. "Estes símbolos não foram feitos ontem. Isso tem séculos, talvez mais." Pinzon completou: "Eles guardam isso como nós guardamos igrejas." O chefe ouviu seus murmúrios e assentiu. Era exatamente isso. O chefe se ajoelhou diante do grande símbolo do sol e tocou o centro dele com a palma da mão. Depois apontou para o céu. Colombo entendeu. Aquele símbolo era o coração espiritual da aldeia. Os marinheiros tentavam compreender o que viam. Um deles murmurou: "Eles adoram o sol?" De lá Coisa respondeu, mais ponderado: "Não adoram. Eles o honram como fonte de vida." O chefe escutou, observou o gesto dos espanhóis. E pela primeira vez desde o início do ritual, sorriu, um sorriso leve, mas significativo. A aldeia reconhecia que os visitantes estavam tentando entender, e aquilo valia muito. Enquanto os espanhóis examinavam o círculo de pedras, um movimento discreto chamou a atenção. Os guerreiros finalmente visíveis haviam deixado as sombras da floresta. Eles vinham se aproximando lentamente, sem armas levantadas, mas em completo silêncio. Colombo se virou com cautela. Pinzon Sachuru: "Eles estão fechando o círculo, Admiral, mas não era um cerco de ataque. Era um cerco de proteção. Os guerreiros não estavam cercando os espanhóis, estavam cercando o santuário. Era sagrado demais, importante demais. Ninguém entraria ou sairia dali sem a permissão deles." O chefe ergueu a mão. Os guerreiros obedeceram imediatamente. Pararam onde estavam. O ambiente ficou carregado de autoridade e respeito. Colombo sentiu que aquele momento excedia qualquer propósito político ou de exploração. Aquilo não era mais descoberta. Era uma introdução a um código espiritual. E ele estava no centro disso, sem ter como recuar. Um dos anciãos da aldeia, um homem magro de cabelos longos e trançados, aproximou-se. Ele começou a falar numa língua profunda, cheia de sons que pareciam ecoar no peito. Não era agressivo, era narrativo. Ele gesticulava para as pedras, depois para o chão, depois para o céu. Colombo observava cada movimento tentando decifrar significado. De lá Coisa arriscou: "Ele está contando uma história." Pinzon acrescentou: "Uma história da terra deles." O ancião fez gestos que imitavam ondas gigantes. Depois gestos que pareciam relâmpagos. Depois algo semelhante a pessoas fugindo, correndo. Os guerreiros reagiram ao gesto com respeito, inclinando a cabeça. Isso era importante. Muito importante. O chefe aproximou-se e continuou a narrativa com seu próprio corpo. Ele desenhou círculos no ar, grandes, amplos. Dula Cosa Sushuru, movimentos cíclicos. "Talvez eles contem o tempo por ciclos." O jovem murmurou: "Como as estações." Colombo balançou a cabeça. "Mais do que isso. Eles estão falando de um ciclo maior, algo que envolve a ilha inteira." Os símbolos na pedra, a história dos gestos, as expressões emocionadas dos nativos. Tudo apontava para algo ancestral, algo que talvez nem os espanhóis estivessem preparados para entender. De repente, o tom do ancião mudou. Sua voz ficou mais grave. Ele apontou para o sol na pedra. Depois o apagou com a mão, menos como alguém que apagasse uma chama imaginária. O chefe repetiu o gesto. Depois apontou para o mar. Os guerreiros observaram com atenção. Pinzon engole o seco nisso. "Me parece um aviso." De lá Coisa completou: "Algo ameaça esta ilha." "Ou já ameaçou no passado?" Colombo franziu o senho, tentando acompanhar talvez uma tempestade, um desastre natural. O chefe ouviu o tom de inquietação e aproximou-se, colocou a mão no ombro de Colombo e apontou para o mar com força. Era como se dissesse: "Do mar sempre vem algo grande, algo que muda tudo." Colombo sentiu um arrepio percorrer suas costas. Aquilo não era mera superstição. Havia um significado profundo, talvez histórico. Os guerreiros deram um passo para frente, formando um semicírculo atrás do chefe. Não empunharam armas, mas seus rostos estavam sérios. De certo modo,
Parecia que estavam confirmando a história do ancião. Pinzon murmurou. Eles acreditam profundamente nisso. De La Cosa completou. E querem que entendamos, ou que respeitemos. Colombo sentiu algo que não havia sentido desde que pisara na ilha. Responsabilidade. Como se aqueles homens esperassem que ele compreendesse algo crucial, algo que os conectava de alguma forma. O chefe aproximou-se novamente e tocou o peito de Colombo com firmeza menos, mas sem agressão. Depois tocou o símbolo do sol e em seguida apontou para o mar. O significado desta vez foi claro. Vocês vieram do mar, agora fazem parte deste ciclo. Colombo respirou profundamente. Ele não sabia se aquele povo via os espanhóis como aliados, ameaças ou presságios. Mas sabia uma coisa. Eles haviam sido inseridos, sem escolha menos, no grande ciclo daquela terra. O chefe fez um gesto final. Os guerreiros abriram caminho. A floresta os convidou a retornar. A trilha de volta parecia diferente, menos, mais pesada, mais simbólica. Os marinheiros caminhavam em silêncio. Pinzon disse baixinho. Admira o que eles nos mostraram, você entendeu? Colombo respondeu, não totalmente, mas entendi que não somos os primeiros a chegar aqui. De lá, Cosa arregalou os olhos. Você acha que isso aconteceu antes? Colombo assentiu lentamente. A história deles não começou ontem. E pode ser que pessoas vindas do mar já tenham pisado aqui há muito tempo. Os marinheiros ficaram em silêncio. O vento balançava as folhas como se sussurrasse algo antigo. Aldeões aguardavam no caminho com expressões sérias, como se a revelação os tornasse novos homens, homens diferentes. E ao pisarem novamente na aldeia, Colombo soube com absoluta certeza. A partir daquele momento, nada mais seria simples. Nada mais seria descoberta. Tudo seria consequência. Tudo seria história. O retorno à aldeia parecia uma travessia feita em silêncio ritual. Não havia alegria, não havia músicas, não havia risos das crianças. Os nativos caminhavam à frente com expressões sérias, concentradas, como se carregassem em seus passos a memória de gerações. Colombo e seus homens vinham logo atrás, carregando consigo não apenas objetos simbólicos, mas a sensação de que haviam sido admitidos em um espaço da ilha onde poucos estrangeiros, talvez Nenem, haviam chegado antes. Mas a jornada de volta estava longe de ser um simples retorno. Ao passarem novamente pela pequena trilha que ligava a clareira sagrada à aldeia, os espanhóis notaram que o canto dos pássaros havia diminuído. O vento, que antes soprava com constância, agora fazia apenas leves movimentos entre as folhas. Era como se a própria natureza estivesse aguardando a reação dos visitantes. Pinzon caminhava ao lado de Colombo, ainda digerindo o que havia visto. Admiral, essas pedras, aquelas histórias, isso não é apenas tradição. Eles acreditam que algo grande aconteceu aqui. Colombo respondeu sem tirar os olhos do caminho. E acredito que aconteceu mesmo. Os marinheiros atrás murmuravam entre si, temendo que o que haviam testemunhado fosse mais do que simbólico, talvez um presságio. Quando a comitiva entrou novamente na aldeia, os moradores já estavam reunidos. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos observavam em silêncio respeitoso. Não era receio, não era hostilidade, era expectativa. Todos queriam saber se o chefe havia entregue aos estrangeiros aquilo que nenhum visitante devia ver. Os marinheiros não compreendiam os olhares, mas sentiam o peso neles. O chefe caminhou até o centro da aldeia. Colombo o acompanhou. E então, a aldeia inteira fez algo que surpreendeu os europeus. Recuaram um passo, como se reconhecessem que Colombo agora carregava um novo significado. O mesmo ancião que havia contado parte da história no santuário avançou. Ele ergueu a voz menos profunda, melodiosa, com pausas longas que davam força a cada frase. Os jovens prestavam atenção como se cada palavra fosse um mandamento ancestral. Colombo, sem entender o idioma, percebeu o significado emocional. Ele estava falando de vida, ciclos, mar, terra, perigo, renascimento. De La Cosa tentou interpretar pelos gestos. É como se o passado estivesse se repetindo. Como se nossa chegada encaixasse num padrão antigo. Pinzon engole o seco. Um padrão de quê? De paz ou de tragédia? A pergunta pairou no ar. O chefe aproximou-se com algo escondido sob as mãos. Ele abriu lentamente, revelando um pequeno objeto de madeira escura, incrivelmente polida pelo tempo. Parecia um amuleto, um símbolo. Na face do objeto havia um desenho muito semelhante ao sol gravado na pedra do santuário, mas com traços mais antigos, mais desgastados. Os marinheiros prenderam o fôlego. Colombo tocou o objeto com reverência. É muito antigo, murmurou de La Cosa. O chefe apontou para o mar, depois para o amuleto, depois para Colombo. O significado era claro. O que veio do mar trouxe este símbolo. Agora você o carrega. Era mais do que um presente, era responsabilidade, era herança, era aviso. Até então imóveis nas bordas da aldeia, os guerreiros deram um passo à frente menos,
mas desta vez sem hostilidade. Foi um movimento quase sincronizado, respeitoso, como se reconhecessem o novo estado daquela relação. Os europeus, contudo, ainda temiam cada gesto deles. Um dos marinheiros murmurou: será que agora eles nos veem como parte da história deles? Outro respondeu: ou como um risco ainda maior. O chefe ergueu a mão e os guerreiros pararam. A aldeia inteira parecia esperar pela próxima decisão. Para quebrar o peso da cerimônia, algumas mulheres se aproximaram trazendo tigelas de frutas frescas, raízes e jarras feitas de cabaça, cheias de água limpa. Colombo percebeu. Era mais do que comida. Era um gesto de aceitação. Os marinheiros comeram com cautela, mas com gratidão. As crianças voltaram a sorrir ao redor dos visitantes, tocando suas roupas e tentando imitá-los. Mesmo assim, a sombra dos guerreiros na periferia lembrava a todos que aquele laço ainda era frágil depois da refeição ritual. O chefe chamou Colombo e apontou para uma trilha diferente, que saía da aldeia em direção ao norte. Era uma trilha larga, mais marcada no solo, usada há muito tempo. O chefe fez o gesto de caminhar com duas mãos em forma de pernas, depois apontou para Colombo, depois para o norte e depois para o mar. Pinzón interpretou: ele quer que você veja algo. Mas ao norte de lá, Cos acrescentou: e tem relação com o mar. Colombo sentiu um arrepio. A história do santuário não havia acabado. Os marinheiros discutiam entre si. Pode ser perigoso demais. E se os guerreiros estiverem esperando? E se for um teste final? Colombo, porém, sentiu dentro de si algo diferente daquela vez. Confiança, não ingenuidade, mas confiança baseada no que tinha visto. Eles haviam sido guiados ao santuário. Haviam sido incluídos em um ritual. Receberam um símbolo ancestral. Não tinham sido atacados. Havia risco? Sim. Mas havia também um fio de propósito ligando todos aqueles acontecimentos. Ele ergueu a cabeça e disse: vamos seguir a trilha. Pinzón respirou fundo. Então que Deus nos acompanhe. Ao seguirem para a trilha do norte, as pessoas da aldeia acompanharam o grupo até a borda das primeiras árvores. As mulheres pararam ali. As crianças também. Os homens da aldeia recuaram. Estavam passando a responsabilidade adiante. Os guerreiros, porém, seguiram atrás, em silêncio, em vigilância, como guardiões de um pacto invisível. Colombo sentia que cada passo era mais pesado do que o anterior. Antes que o grupo desaparecesse entre as árvores, o chefe chamou Colombo uma última vez. Com o dedo desenhou um círculo no ar. Depois colocou a mão sobre o próprio peito. Depois sobre o peito de Colombo. Era simples, mas profundo. O ciclo te inclui agora. Colombo assentiu. E então, com o símbolo ancestral nas mãos, acompanhado pelos guerreiros e pelos seus homens, entrou na trilha do norte, sem imaginar que ali começava a parte mais misteriosa menos e perigosa menos de toda a expedição.